Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Pessoal que já me conhece, eu sou Miguel, né? E quem não me conhece, é um prazer, né? Tê-los aqui na nossa tribuna, no Harmonia e Luz, para falarmos de espiritismo, para falarmos, não é, de evolução, de progresso, né? Vamos fechar os nossos olhos então e fazer uma oração para que a gente possa se comunicar com o nosso Deus, aliviarmos um pouco a ansiedade das energias que nos cercam. São momentos de bastante turbulência energética de todos nós, de ansiedades, mas a oração ela é muito boa. Deus de amor e bondade, nós estamos aqui a te pedir coragem. Estamos aqui a te pedir paciência. Estamos aqui a te pedir seriedade, amor. Estamos aqui a te servir, querido Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome da nossa fé cristã, para que nós possamos melhorar o nosso destino, melhorar o destino ao nosso redor através da nossa fé e da lei de progresso que nos é convidada a seguir, que possamos evoluir juntos, Senhor, compreendendo um pouco mais daquilo que Tu queres de nós e, acima de tudo, com humildade. Dai-nos o pão de cada dia, Senhor, que seja feita a Tua vontade, que assim seja. Acho que não sei. Tu vai lá? Tá. Então, nós vamos falar sobre Espiritismo e eu escolhi falar sobre Deus. O que é Deus, né, pra gente? Como cada um de nós enxerga esse Deus, como cada um de nós lida com esse Deus e de que forma, né, ele pode auxiliar na transformação da nossa vida cotidiana mesmo, né, na nossa fé, no nosso trabalho, na nossa família e na nossa solidão, porque a gente acha muitas vezes, né, que estamos sendo bem compreendidos onde nós estamos e às vezes não. Né? Às vezes nós somos apenas sonhadores para muita gente que não tem a mesma fé. Então, lembrando que o Allan Kardec disse, através da intuição dos espíritos, que Deus é a inteligência suprema, o criador de todas as coisas, a causa de todas as causas, né, está no livro dos Espíritos. E também onipotente, onipresente, está também dentro de nós, então também está naquilo que nós vivemos, no pequeno, no minúsculo, no mais pequeno que nós possamos ver no microscópio, no átomo, né, além do átomo, na partícula, vendo então pelo efeito essa maravilhosa energia, essa personalidade de Deus, nós passamos a ter o compromisso de colocar o nosso carro no trilho, o nosso pensamento, né, na estrada certa, para que esse Deus possa fazer seu milagre em nós. Esse Deus que nós estamos querendo falar, em nome de Jesus Cristo, que criou o universo e que não foi criado, porque senão, se ele tivesse sido criado, alguém teria ter criado Deus, então este seria Deus, e esse é o raciocínio do Allan Kardec, né? Então qualquer raciocínio que se coloque acima de Deus, este seria o Deus. Então Deus que não foi criado, não tem começo nem fim, nos deu uma herança como Pai, que é a felicidade, através do processo da nossa transformação pelo tempo, pela imortalidade da alma. Nós sofremos a ansiedade justamente pela pressa que nós temos na expectativa de resultados que nós não conhecemos, como eles seriam nas nossas vidas. Né? Se eu ganhasse na loteria, o que seria isso, né, para uma pessoa que não tem a condição, talvez, de se manter num mundo como esse, de uma forma espiritualizada, diante, né, dos desafios e das tentações do materialismo. Lembrou Jesus que é importante sim que se saiba o tanto de equilíbrio que nós temos que ter, a medida das coisas que chegam até nós, porque o que é nosso por direito e por misericórdia
chegará em algum momento, mesmo na solidão, mesmo na incompreensão, mesmo às vezes na fragilidade da nossa fé, que é bruxuleante, como se diz, né? Como uma luz de vela ao vento, mas que não apaga, né? Que é justamente a nossa consciência. Às vezes ela se fragiliza muito, às vezes nós estamos, né, diante do impacto do medo, que as coisas podem não dar certo da medida que nós queremos, e por mais que tenhamos ainda conhecimento espiritual, não cruzamos ainda a consolidação da experiência de viver determinados acontecimentos, sejam eles quais forem, né, que causam ansiedade, né? Muita gente não sabe o que vai comer na janta, hoje, nesse momento, agora. Nós não sabemos o dia que nós vamos desencarnar. Nós não sabemos, né, muitas vezes, como será o dia de amanhã. Muitos jovens, eu tenho repetido, têm tomado ansiolítico porque têm medo do futuro, por causa de atitudes belicosas, por causa de guerras e por causa das forças, né? Eles têm conhecimento da ciência, eles estudam na escola os poderes da Segunda Guerra Mundial, o que fez a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, um potencial destrutivo muito grande que não se perdeu em termos de tecnologia. E sabe-se, então, que, como não se impõe a fé, somos todos espíritos reencarnados, bebês ou idosos, né, nesse processo todo. É um processo de confiança que nos levará a esperar o tempo certo de cada momento que temos que decidir, sem precipitação, sem, pelo menos, nos responsabilizarmos negativamente na lei de causa e efeito. Agirmos com prudência, agirmos, né, com mais amor que agimos ontem. Hoje somos melhores que ontem, hoje e amanhã seremos melhores que hoje. Porque essa é a lei, se estamos buscando este progresso. Isso tudo é uma narrativa, claro, que fácil de ser comentada diante, né, da quantidade de verbos existentes e de palavras e de condições, não é, de se decorar até mesmo, né, coisas, porque assim era também nos tempos de Jesus e antes de Jesus tinha já uma evolução intelectual. Muita gente era paga, inclusive, né, advogados e oradores para defender as pessoas sem nenhum compromisso com as palavras da verdade. Então, Jesus, sabendo disso, disse: busca a verdade, que a verdade te libertará. Não é só a palavra, né? O que torna viva a palavra é o exemplo, é a paciência. E aí, para muitos cristãos, foi necessário, né, o comprometimento da fé através daquela crueldade que os romanos fizeram ao jogá-los nas arenas com mães e filhos e parentes e fazendo coisas que se arrependeram, né, depois do tempo, né? Depois eu abro para você fazer a pergunta, tá bom? Assim que eles mediram, né, a verdade através da dor e viram que a vida continua na espiritualidade, a fé passou então a ter mais segurança, porque assim é, e assim já foi para aqueles espíritos mais difícil o resgate das energias de fazer o mal em algum momento e ter que pagar, né, pela dor. Pedagogicamente falando, pagar, porque Deus não cobra, né? Deus nos educa. Esse Deus que nós estamos falando não é o responsável pelo nosso sofrimento. Ele não criou para armadilhas, né, no nosso destino, para que nós caíssemos e depois ele ficasse ali, né, zombando das nossas dores, apontando o dedo e dizendo eu avisei, né? Esse é um Deus cruel, né? Essa é a imagem de um orgulhoso vingativo que quer ser o verdadeiro senhor da razão, como muitos acontecem, né, nesse mundo de disputas intelectuais e emocionais que a gente tem. O nosso Deus Criador, e eu quero, só para não perder o raciocínio, né, no sentido de que nós temos que buscar as parábolas do nosso mestre, eu ficava pensando o que diria nesse sentido, para entrarmos numa avenida de confiança ao nosso Deus, mesmo que o nosso coração esteja palpitando de ansiedade, por preocupação com o outro, por preocupação conosco mesmos. Orar e acalmar no momento da dor é igual ao que Jesus pediu aos apóstolos na tempestade. Então, o que significou aquela parábola, né? Estavam lá os apóstolos e Jesus no barco, uma tempestade muito grande,
E o medo natural, né, da morte, do vento e dos furacões era simbólico. E Jesus disse: tendes fé, né? Tendes fé, né? Porque ainda pediu que os ventos parassem e conversou com os apóstolos no sentido de que acalmassem as tempestades através da confiança no Deus Criador. Aquilo não é um exemplo que nós tenhamos que esperar para colocar em prática o dia que andarmos num barco, não é? Mas sim para que nós possamos entender que a nossa vida balança como tempestades às vezes, e nós somos os apóstolos com medo. Nós dormimos, né, sem fé, sabendo, né, que Deus existe, sabendo que, como Pedro andou sobre as águas, né, como Jesus andou sobre as águas, que nós podemos, com sabedoria, nos equilibrarmos diante da tempestade do mundo, porque não está tudo sob o nosso comando, né? Nós não sabemos exatamente, né, o que vai acontecer com o planeta, nós temos um livre-arbítrio pequeno, limitado na nossa rotina, e é ali que tem que ser mesmo, porque é assim que tem que ser. Nós não podemos botar uma criança para dirigir um helicóptero, né? É justo que cada um faça o papel na sociedade de acordo com as suas especialidades, porque senão vira um caos. Então, dentro dessa ideia, o planeta passando do mundo de provas e expiações para um mundo de calma e misericórdia, aonde Jesus disse que bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra. E Jesus disse que os apóstolos tinham pouca fé naqueles momentos, vendo os milagres de Jesus ainda, eles tinham essas vacilações, então não quer dizer que nós tenhamos que nem mesmo nos comparar ao menos sábio dos discípulos de Jesus, porque nós nunca vimos um milagre a não ser a nossa própria vida, que já é um milagre, né? Acordar, levantar, pensar é um milagre de Deus, que a gente não compreende a causa, então é um milagre. A ciência vai entendendo à medida que as coisas vão acontecendo. Veremos que também, nesse sentido, nós poderemos acalmar a nossa própria consciência, sabendo que o Deus que criou o universo e galáxias e criou milhares de criaturas não abandona, né, nem mesmo um átomo. Como disse o próprio Jesus, que não cai um fio de cabelo, né, sem que não esteja contado por Deus, né, que sabe exatamente, perfeitamente todas as coisas que acontecem, mas não fica interferindo a cada movimento da gente, senão nós não seríamos livres. E essa liberdade ela diminui ou aumenta de acordo com as nossas ações, de acordo com a nossa vontade de ter aquela necessidade de andar sobre as águas como Pedro, para termos a certeza de que este comando está seguro, que este comando, que esta confiança e que este sistema é realmente perfeito, que Deus, né, está dentro de nós, que comanda tudo. Então essa fé, esta racionalidade, esse raciocínio que nós podemos exercitar ao longo das tempestades da vida, usando esta metáfora das tempestades, é justamente para que tenhamos paciência. Nós vamos chegar a portos seguros, a vida não é só sofrimento, a vida não é só dor, a vida não é só espinho. O Espiritismo traz isso numa amplitude de noção de tempo, né? As nuvens, depois da tempestade, vem a bonança, aquela história que se popularizou, que às vezes não é numa única encarnação que nós vamos conseguir todas as nossas possibilidades de progresso calculadas para nós como espíritos imortais que somos. Que nós andaremos passo a passo, à medida das nossas condições, não se dá um fardo mais pesado do que os nossos ombros possam carregar, tendo, então, atrativos de evolução e de progresso, através de problemas, através de questões, né, matemáticas do dia a dia, que nos levam, justamente pela necessidade da reencarnação, a desenvolvermos tanto a inteligência quanto o amor. Então, Deus é bom, criou a perfeição. Estamos na tempestade da transição planetária e sabíamos que esse dia ia chegar, como aqueles trabalhadores da última hora, porque deixamos, né, a nossa terra fértil para ser trabalhada nos últimos momentos do dia, né? Tínhamos que ter tirado já aquilo que precisava ser tirado, pedras e ervas daninhas, para que nossa fé fosse mais profunda e tivéssemos mais convicções, mas esperamos, não é quase a chegada do pôr do sol,
E agora temos que manter, né, essa força de trabalho fisicamente falando mesmo, né, no dia a dia, na nossa rotina, neste mundo, de forma segura. Reencarnamos, portanto, felizes quando saímos do ministério da reencarnação para o mundo físico, na certeza de que Deus está nos protegendo. É mais fácil a gente saber que a vida continua quando a gente está lá no plano espiritual. Lá a gente sabe que a morte não existe porque a gente mesmo não morreu. Então, né, a gente já vai acordar de, oh, estou vivo, continuo vivo, eu existo, eu tenho mãos, eu tenho pensamentos, eu tenho, né, ideias, e a vontade, né, de acertar é maior, porque nós deixamos para trás muitas coisas, às vezes, por ferir, e ferir, quando a gente tem um pouco de consciência, é pior do que ser ferido. Porque se nós somos feridos por alguém, eu tenho dentro de mim o poder do perdão, eu posso perdoar. Agora, se eu ferir alguém e este alguém seguiu pelo universo com esta mágoa, eu não sei quando eu vou poder encontrar novamente, né, esse irmão, irmã, esse ser, e essa responsabilidade, essa consciência vai me acompanhar, porque nós temos essa consciência, porque nós já testamos as leis de causa e efeito, nós sabemos que existimos como consciência, e é isso que nos mantém responsavelmente éticos de alguma forma, né? Nós estamos, então, exercitando a nossa relação com Deus e com Jesus à medida que o nosso progresso vai se fazendo. Não devemos, portanto, negligenciar a necessidade de ter confiança. Quero citar um outro exemplo de barco, né, e de criança que eu pensei como citar para usarmos na nossa imaginação e que ele venha até nosso sentimento mais cedo ou mais tarde, como confiança, que a palavra é justamente repetindo-se, que a gente consegue pelo menos tê-la na memória, e faço isso para mim mesmo, porque nós estamos vendo justamente, né, pela limpeza astral que o planeta está vivendo, muito esperneio, né? Então, eu falava com a minha irmã outro dia, que mora em outra cidade, filhos e tal, ela sabe sobre o espiritismo, mas não é espírita, e diz, as pessoas estão loucas, né? As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão brabas, as pessoas estão querendo ganhar, estão aparentemente com pressa, como se fosse acabar, né? Como se estivéssemos na Copa do Mundo, no final do jogo, e tivesse que fazer o gol, e aquela ansiedade, senão eu perco. Eu ganho ou eu perco e o tempo acaba, né? Parece isso, parece que um jogo, né? Mas não é. Calma, né? Vamos com calma, porque ganhar e perder na visão de Deus é muito relativo. E essa confiança na proteção de um mundo criado por Deus, administrado por Jesus neste cosmos e por seus trabalhadores, ela precisa ser exercitada. Então estava lá meu enteado, meu netinho pequeno de 2 anos e a minha nora, 2 anos, ele 3, de férias, e foram no barco pirata em Florianópolis. E ela mandou lá um stories para nós e nós estávamos vendo. Então todo mundo dançando lá no barco pirata, no meio do mar, e ele pulando, né, que nem uma criança feliz, mas o mar estava ali, na parede, né? E ele não sabia dos perigos do mar. E a mãe dele, assim, não se divertiu. A mãe dele estava cuidando dele, ele não sabia os perigos do mar, não sabia que poderia se afogar, não estava uma diversão. Nós somos a criança dentro do barco, né? E a mãe seria a proteção que Deus nos dá, porque é a natureza de Deus o amor. Nós somos protegidos por Deus. Não acontece nada que Deus não permita. A vontade de Deus é soberana no universo. Ela não depende do nosso humor. O tempo continua. Né? Um outro acontecimento que também, né, de uma pessoa que em determinado momento de expectativa de felicidade teve um aborto natural e teve que, depois de se recuperar no hospital, continuar trabalhando numa tristeza profunda que a gente não pode medir, disse para mim, a vida continua. As pessoas não param por causa da nossa dor. Né? Não é fácil não nos compararmos, principalmente em momentos como esse, né? Ao mesmo tempo que a gente se compara negativamente na questão da guerra, ainda as pessoas perguntam por que crianças estão sofrendo, né? Porque crianças não podem reencarnar adultas, elas precisam passar pelo útero. A lei da reencarnação explica a justiça divina, então elas precisam, né, o espírito guerreiro. Agora pela manhã eu vi um documentário um documentário histórico, né, que estava na internet, constatado, acontecia, né, quando os bárbaros
que chamaram os gregos, os que não falavam o grego, de bárbaros, que eram lá os alemães, lá daquela região, não os alemães de hoje, né, daquela região, foram expulsos das terras, tentaram chegar próximo dos impérios romanos, os soldados corruptos, né, vendiam comida podre a altos custos para eles, né, os especuladores. Muitas vezes tiravam as crianças dos pais para escravizá-las, né, para um pedaço de comida, né? E assim por diante, né? Então, quer dizer, isso aconteceu há 300, 400, 500, 1000 anos atrás. E o que gerou isso na lei de causa e efeito, né? Nós estamos há 110 anos da Primeira Guerra Mundial. E ainda no plano astral, muitas pessoas que morreram nas trincheiras, né? Soldados que morreram nas trincheiras e depois perceberam que foram mandados para a guerra para ser carne de massacre, enquanto os generais estavam, né, entre eles fazendo conchavos, conseguiram ver isso depois no plano espiritual e não conseguiram perdoar o trabalho perdido, né? A vingança ainda existe no mundo inferior dos espíritos sofredores, justamente porque a vida é amor. E infelizmente, então, nós temos muitas obsessões, muitos sofrimentos, muitas dores, e muitos de que já entenderam, né, que é necessário resgatar o mal com o bem, com amor e com caridade, mas que ainda não libertaram-se das energias negativas. Aquela história que nós citamos agora mesmo, não é? Do perdão. Se eu jogasse na tempestade, né, uma garrafa ao mar na expectativa de pegá-la de volta, eu não sei como. Jogaria assim, ao sabor dos ventos, não é? Então, quando eu magoo, eu jogo palavras de maledicência, de mentiras, né, de leviandade, que acontece muito hoje em dia. Se vê, por exemplo, trabalhos de fé sendo criticados, não é? Por questões não espíritas, mas também não vou citar nomes, mas se vê, por exemplo, um grande trabalho de fé construído, né, com a figura de determinada pessoa, e o povo dizendo, não, isso aí é para lavar dinheiro, isso aí é... A Madre Teresa, né, de Calcutá recebeu em algum momento, né, camas que ela precisava para as pessoas sofrendo, e criticou-se a origem, né, daquele dinheiro. Ela disse, olha, eu não posso cuidar disso, né? Não é a minha responsabilidade. Minha responsabilidade é cuidar né, das pessoas que estão passando necessidade. Então, as pessoas que não fazem, as pessoas que não têm compromisso com a fé, com a caridade, o materialismo ainda critica, né, quem faz, sendo espírito ou não. A caridade, portanto, que nós precisamos atingir para compreender melhor a bondade desse mesmo Deus, que é sobre ele que nós estamos falando, que criou a lei de amor, de progresso, a reencarnação como justiça divina, é a única forma de explicar. Então, como disse, né, não esqueci da pergunta do amigo, tá? Não esqueça você também, depois assim que chegar no final, que já abram um espaço, no sentido de que é o mesmo Deus que nós vemos e que permite que a criança que seja bombardeada, ou que um pai seja obrigado para não morrer de fome, entregar, e ele próprio não morrer, e talvez por egoísmo, talvez ele tivesse que morrer para não entregar o filho ou filha aos romanos, um benefício, né, não sabe-se de quê, talvez com muito ódio ainda, sofrendo, reencarnando, vida após vida, e resgatando, né, pela lei de causa e efeito. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, não é? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E pela misericórdia do esquecimento, ainda aprendemos com a simplicidade filosófica da doutrina espírita, e não é simplismo, não é condescendência filosófica, não é ilusão, não é fantasia, é simplicidade da lei de causa e efeito, que nos dá a possibilidade de resgate ainda em andamento. Então, por isso, toda essa turbulência. E, ao mesmo tempo, em termos de Copa do Mundo, nos compararmos, né, com hoje, nesse momento, agora que nós estamos falando, está jogando, né, um homem de 41 anos que deve ter uns 40 carros que custam 1 milhão cada um, só de carros, né, que é o Cristiano Ronaldo. Fora todos os outros milionários que estão lá jogando em nome, né, de um esporte. Né? Um dos homens, e talvez eu acho que é o mais rico do mundo, o Elon Musk, ele tem o PIB da Polônia. $1 trilhão, que a gente não sabe nem contar. Ele nem vai gastar, nem que ele vivesse 10 vidas, né? Tudo bem, ele gera empregos, ele gera desenvolvimento tecnológico, né? Ele gera... Mas isso tudo já está baseado numa ganância, numa distorção, porque não vai levar nem um centavo e pode reencarnar como um mendigo. Né? E essa é uma realidade, né, que nós não sabemos, tomara que não, né? Vamos torcer para que ele faça o bem.
Mas a gente sabe que ele poderia muito bem usar parte desse trilhão, né, para ajudar outros desenvolvimentos. E não sabe como se fez essa fortuna se não foi com cobaias humanas vivas e assim por diante. Porque não nasce dinheiro em árvore, né? Nasce de especulações. Então essa diferença de um mundo de provas e expiações ainda marcado pela dor e pelo sofrimento, quando a criança reencarna como espírito sofredor e consegue viver só um segundo, muitas vezes, é fruto da nossa maldade. Que depois, né, da separação do joio do trigo, a terra será dos mansos e misericordiosos, e não dos violentos, como os romanos e outros tantos que a gente tem visto no mundo atual. Vamos falar dos romanos que estão no passado para não ferir sensibilidades políticas, né? Deus sabe o que está acontecendo, não tenhamos medo disso. Então ele sabe o que está acontecendo dentro de nós. Se nós rezamos, se nós pensamos, se nós falamos com ele, com fé, com amor, a resposta virá. O senhor quer fazer a pergunta? Eu te peço perdão agora nesse momento. A minha pergunta vai fugir totalmente do contexto da tua palavra. Tá bom. Então fica para a próxima, tá? Fica para a próxima. Tá legal. Então a gente, para concluir, precisa exercitar isso no dia após dia. Né? Nós precisamos entender que não é o Espiritismo a salvação da humanidade, mas o Espiritismo traz uma porta, né, de esperança, né, como Silvio Santos, né, portas da esperança, mas não é material, não é uma bicicleta, né, não é uma grana, né, que se vem bem, né, afinal de contas, né, todos precisamos ganhar o pão de cada dia com o suor do próprio rosto, mas nos dá certeza que não existe efeito sem causa. Estava ouvindo o Haroldo Dutra Dias, que eu gosto muito, cito, ele é muito inteligente e muito humilde, tem muitas boas visões sobre o Espiritismo, que nós estamos semeando para a imortalidade da alma. Pode ser que nós estejamos semeando para outra, pode ser não, com certeza, né? Estamos semeando para essa também, não estamos aqui só para pagar a conta, estamos num equilíbrio. Allan Kardec disse, não basta parar de fazer o mal, preciso fazer o bem. Não basta fazer o bem por um lado e fazer o mal por um outro. Não existe equilíbrio. Não posso fazer o bem, não posso fazer o mal conscientemente, que ainda é pior isso, né? Porque nós sabemos dessa contabilidade. Então, eu faço o mal, depois eu vou lá, eu peço perdão, pago através de uma penitência, de uma caridade. Isso é primitivo, de uma caridade, né? E aí eu me equilibro na lei de causa e efeito. Não é assim. Nós temos que deixar de exercitar o mal que há em nós. E cada um sabe o mal que está, né? Ninguém pode julgar o que é o mal do outro. Nem Jesus fez isso. O que me faz mal para o outro, né? Me faz mal e faz mal para o outro. E fazer o bem através de uma paciência e de uma persistência que não tem medida. Não sabemos quanto tempo vamos estar neste momento. Nós não sabemos quanto será a nossa próxima reunião no plano espiritual. Desencarnados, que alguém um dia vai chegar para nós e vai dizer, olha, você desencarnou. Talvez a gente não saiba, né? Talvez a gente acorde para escovar os dentes, ir para o trabalho, levar os filhos para a escola e dizer, olha, você não está. E a pessoa não responda, né? Ué, né? Atravessa a parede, quer dizer, aí vamos se ligar e que a gente partiu de dimensão. Alguém vai nos resgatar, vamos estar numa sala e aí como vai ser a nossa vida? A nossa confiança, a nossa memória daquilo que nós fizemos com o conhecimento que tivemos oportunidade de exercitar através da simplicidade do Espiritismo. E, como diz o próprio Evangelho, né, se a gente não conseguiu sofrer resignadamente, se a gente não conseguiu fazer tudo o que tinha que fazer, recomeçar. É uma das principais leis de progresso. Recomeçar e recomeçar e recomeçar e recomeçar. Não quero citar injustamente, né, o Cristiano Ronaldo como um desmerecedor do que ele fez. O recomeço, a vitória que ele tem é que enquanto o pessoal parava, ele ia lá treinar. Né? Então, materialmente, ele venceu, não roubou nada de ninguém. Né? Tomara que ele consiga ter, né, uma liberdade, eu acho que provavelmente ajude muita gente. E assim por diante. Não é a condenação da riqueza que nós estamos falando, mas é a má distribuição que ela ainda faz parte de um processo de materialismo que nos levou a uma derrota, justamente porque as religiões faliram nessa questão. Nós achamos que o que nós damos vai nos fazer falta, e o que nós damos é o que nos liberta pela lei, né? Que nós precisaremos ter mais cedo ou mais tarde de desapego. Né? Chave da minha casa que está aqui no meu bolso, né? Eu me lembro que quando meu pai, em 2000
13, desencarnou. Quando ele foi para o hospital, ele me deu a chave do carro dele, ele deu o óculos dele. Não sabia que ia desencarnar. Me deu a carteira e disse, ó, tem que botar gasolina ainda, né? Não pegou de volta, né? A carteira de motorista dele tá comigo lá, né? Mas ele tá bem, eu sonho com ele seguidamente, teve os momentos de desencarne que todo mundo sofreu e sentimos a presença daqueles que amamos, sempre, não importa o ponto do universo. E essa é uma bênção maravilhosa que simplifica a nossa fé, torna essa fé raciocinada e segura de que nós vamos sim, mais cedo ou mais tarde, equilibrarmos essa paz e remarmos melhor, né? Acordar do fundo do barco, acordar Jesus do fundo do barco e remar junto com ele, né? É isso que nós precisamos. Tempestades fazem parte desse processo. Agradecendo ao nosso Deus Criador, portanto, falando sobre ele, para que tenhamos essa curiosidade de refletir sobre a nossa origem, sobre Deus dentro de nós. Fechemos os nossos olhos nesse instante, sintamos a presença de nosso Pai Criador junto conosco. Saibamos que esta proteção, como a mãe que protege o seu filho em uma tempestade, como Jesus, ou num barco, que Jesus nos protegeu quando reencarnou. Oremos também pelas sombras, desculpe, que tentam nos sugar por desespero. Oremos, como Jesus disse, por aqueles que não sabem o que fazem ainda diante do desamor, diante da tristeza, diante dos atalhos aparentes, de que não vale, né, entregarmos ao desespero do imediatismo a nossa alma, às tentações do mundo. Te pedimos força, Senhor, para vivermos o dia de hoje e que cada dia baste o seu mal, que saibamos perdoar, orar pelos nossos inimigos, que eles recebam a mesma oportunidade de progresso que todos nós estamos tendo neste momento de limpeza astral. Que possamos orar também por aqueles que estão longe das nossas presenças físicas, familiares, amigos, nos hospitais, nos planos espirituais, mas que estão no nosso coração também, nos presídios, sabendo que não podemos ser santos, seria fanatismo, seria impossível a nossa natureza, mas podemos pelo menos insistir em bater na tua porta, Senhor Jesus, para pedirmos o mérito de entrar. Muito obrigado por este momento, que seja feita a tua vontade e que assim seja.